O mistério do poço do abismo e das trevas exteriores. Shalom, meus irmãos. Preparei mais esse vídeo aqui para os irmãos sobre um assunto de extrema importância para os tempos atuais. Vamos ler aqui para iniciar esse trecho do Bereshit de Melquisedeque, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Guiados pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa excursão sideral, ficaram admirados ante a vastidão do reino da luz. Por todas as partes encontravam mundos habitados por criaturas felizes que os recebiam em festa. Os anjos saudavam-nos com cânticos que falavam das boas novas daquele reino de paz. Tão preciosa como a vida, a liberdade de escolha através da qual as criaturas poderiam demonstrar seu amor ao Criador, exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelá-lo, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado até se aproximarem de um abismo de trevas, que contrastava com o imenso brilho das galáxias. Ao longe, esse abismo revelara-se insignificante aos olhos dos anjos, como um pontinho sem luz. Mas à medida que da sua aproximação, mostrou-se em sua enormidade o Criador, que a cada passo revelava aos anjos os mistérios de seu reino, ficou ali silencioso, como que guardando para si um grande segredo. As trevas daquele abismo consistiam no teste da fidelidade. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou: Todos os tesouros da luz estarão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Com estas palavras, fez Deus separação entre a luz e as trevas, o bem e o mal. O universo era livre para escolher o seu destino. Então, meus irmãos, é importantíssima essa revelação. O abismo de trevas, o terrível buraco negro, entre várias galáxias, mostrava um segredo terrível. No interior daquele buraco negro, no interior daquele abismo, havia um segredo. Um segredo que Lúcifer cobiçou e queria compartilhar com o universo. E então ele tramou uma grande rebelião que ocasionou a guerra entre Miguel e seus anjos e o dragão e os seus anjos. Iniciou ali a grande discórdia, a grande guerra que depois continuou aqui na Terra. Porque Lúcifer, ele viu a possibilidade de se tornar semelhante a Deus. Lúcifer dizia em seu coração: Escalarei os céus e erigirei o meu trono acima das estrelas. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Irmãos, esse versículo é muito conhecido de todos e sabe que esse texto se aplica a Lúcifer, o anjo rebelde. E essa figura que aparece aqui é um símbolo sagrado, a estrela de 6 pontas, a estrela de Davi, a estrela de Israel, profanado aqui com um dos mais terríveis símbolos, um mais diabólico de todos, porque coloca aqui uma sombra sobre o abismo, querendo girar e se tornar brilhante acima, recebendo a coroa do Altíssimo, ser coroado como Deus. Então, coloca 2 triângulos, sendo um de trevas e outro de luz. E aí, então, esse símbolo é semelhante ao próximo símbolo que eu vou analisar com vocês aqui, que é o símbolo do Yin e Yang.
Yin e Yang tem essa mesma simbologia, esse mesmo significado maligno. Olha aqui, Yin e Yang. A parte branca e a parte escura, a parte negra. Então, eles querem dizer que a parte branca não é totalmente branca, porque tem um olho negro dentro, tem um abismo negro dentro do branco. E o negro não é também totalmente negro, tem uma manchinha, uma centelhazinha branca dentro do negro. Então quer dizer que a semente do bem está no mal e a semente do mal está no bem. Quer dizer, não existe Deus. Então isso é uma afronta a Deus, é dizer que Deus não é absoluto, Deus não é verdadeiro. E que o Rachatan também tem possibilidade de ser bom. Então, esse é o significado desse símbolo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no desdobramento desse símbolo. A imagem do meio apresenta uma árvore linda, é como o Jardim do Éden, na parte branca do símbolo. E na parte negra está as suas raízes. Então, e no símbolo seguinte, no símbolo final, apresenta já a inversão da árvore. A árvore quer dizer, o círculo virou e a árvore então virou. A raiz se tornou copa e a copa se tornou raiz. Veja só, meus irmãos, isso quer dizer que o Rachatan disse para Eva, lá no Jardim do Éden, que a árvore do centro do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, das trevas e da luz, então que não existe bem, não existe mal, tudo é relativo, tudo você tem a possibilidade de ser igual a Deus, estar acima do bem e do mal, e dominar o bem e o mal. Então, é como diz, voltando ao versículo de Isaías 14, 13, escalarei os céus, erigirei o meu trono acima das estrelas, e assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas, e me tornarei igual ao Altíssimo. Então, esse é o intento do dragão. Esse é o intento da serpente edênica, a serpente lá do Éden. E esse símbolo é tão maligno quanto aquele símbolo anterior, aquele da estrela de Davi, com um significado maligno. Tomaram posse de dos símbolos sagrados para uma finalidade profana. Então esse é o significado. E nota, meus irmãos, que no livro de Enoque, nas figuras aqui, as figuras que ninguém conseguia ler do livro de Enoque, já aparece aqui várias figuras apresentando esses círculos também enigmáticos, aonde tem os portais e aonde tem também apresenta o abismo negro e os portais da onde apresenta o mistério escondido da ciência do bem e do mal. Vamos passar agora para a segunda parte de nosso vídeo. O que é e onde ficam as trevas exteriores? Qual o seu significado terrível? Vamos ver. Olha aqui, quando o Senhor e todos os seus anjos apareceram lá, o Eterno, El Shaddai, levou todos os seus anjos para mostrar o poço do abismo. Veja só, na foto ao lado, podemos perceber claramente que o buraco negro, também chamado de poço do abismo, é, na verdade, um misterioso portal que dá acesso à dimensão inferior. É o mundo das trevas, ou mundo exterior, ou mundo paralelo, onde habitam as trevas exteriores. O poço do abismo, onde cresce a árvore da ciência proibida, do bem e do mal. Foi ali a origem da grande guerra dos anjos, e foi também ali que ocorreu a queda de Lúcifer. Tudo isso conforme o relato que se encontra no Bereshit de Melquisedeque e o livro da guerra. Esse universo é composto por energia escura,
matéria escura e antimatéria, e é governado por um antideus, ou o Deus negro das trevas. É terrível, meus irmãos, mas é verdade. Esse é o terrível mistério da iniquidade. O mistério que o Eterno disse que Lúcifer chegou a conhecer. Ele se acha muito sábio, mas o único mistério que ele conheceu foi o mistério do poço do abismo. Então, e por conta disso, sabemos que nós somos de Deus, mas todo o mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Todo mundo está no maligno. A terrível ira do dragão contra os remanescentes. Diz Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach. Apocalipse 12, versículo 17. Então, meus irmãos, esse é o grande mistério. Agora, quem são os seguidores do dragão? A maioria da humanidade segue o dragão, alguns conscientemente, outros inconscientemente. Por incrível que pareça, eu vou falar de muitos aqui que adoram o dragão e seguem o dragão conscientemente. Conferindo as tradições asiáticas, nós descobrimos que os asiáticos, de forma geral, chineses, coreanos, tailandeses, japoneses, etc., têm o costume exótico na culinária. Comem morcegos, ratos, cobras, escorpiões, etc. Na religião, possuem as escolas de mistério e artes marciais, etc., como aprendizado espiritual, e o culto ao dragão. Diante disto, e com o que está acontecendo no mundo, chineses criando vírus, disseminando pandemia, etc., eu tenho uma pergunta. Por que Deus proibiu aos apóstolos de evangelizarem a Ásia? Asiáticos são reptilianos? Está escrito em Atos 16, versos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Britínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. Então, meus irmãos, eis aí. Mas, no entanto, para as suas testemunhas, o Senhor diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Falar em trevas cobrir a terra e a escuridão os povos, nós sabemos que tudo aquilo que vem de Rachatã, vem do maligno, faz parte com a escuridão. Todo filme de terror, por exemplo, de vampiro, de lobisomem e de tudo quanto é coisa maligna, tem a ver com escuridão, com tempestade, com noite, com monstros terríveis, né, cemitério, enfim, tem a ver com morte, árvores esqueléticas, árvore seca, lugar devastado, seco, enfim, é coisa terrível. Então, esse é o reino do dragão, é o reino do Rachatã. É a pandemia, é a pestilência, é a morte, é o que o dragão espalha. É o que o dragão espalha. Então, isso eu li, irmãos, no livro de Drácula, de Bram Stoker, que conta toda a lenda de Drácula, do Conde Drácula, né? Então, falando da lenda. Agora eu quero falar também um pouco sobre a ciência. Energia escura, antimatéria, matéria escura, antimatéria e energia escura. Olha só, que é antimatéria, matéria e antimatéria. Então, no buraco negro, como eu já disse lá atrás, os irmãos devem se lembrar nesse vídeo, que eu falei que no buraco negro não existe matéria e nem luz. Lá é antimatéria e matéria escura e energia escura. A antimatéria é oposta à matéria, mas ela existe. Não existe, mas existe. E ela é oposta à matéria. E ela não pode encontrar com a matéria, porque senão explode. E ela vem do buraco negro. O buraco negro, existe um mistério muito grande nesses buracos negros que existe no universo. Que, na verdade, são portais. São portais
para dimensões inferiores, da onde vêm as coisas negativas. Nós sabemos que o Senhor Yahushua deu a chave do poço do abismo para que aquele que domina o poço do abismo abrisse o poço do abismo e de lá saísse os gafanhotos, as pestes, as mortandades, as pestes. Por isso que eu fiz esse vídeo para vocês, para falar sobre o mistério do poço do abismo, o que existe lá, matéria, antimatéria, luz escura e maldições, vampirismo, bufos e chacais. Olha, irmãos, é terrível. Eu fiz esse vídeo para vocês, para que fique registrado, fique esclarecido, que eu sei que não passei tudo isso, a verdade não pode ser dita assim. Também eu não teria palavras para explicar o que é inexplicável, mas aí está um pouquinho do mistério. O mistério do poço do abismo e das trevas exteriores.